A palavra que o Senhor tem nos dado está lá no livro do profeta Amós. Vamos ler o capítulo 2. Amós, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: por causa de 3 grandes pecados de Judá, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Judá recusou a revelação do Eterno, negou-se a obedecer os meus mandamentos, engoliram as antigas mentiras e levaram seus antepassados a becos sem saída. Por isso vou incendiar Judá, vou queimar todas as fortalezas de Jerusalém. Quando nós vemos o contexto em que o profeta Amós está anunciando essa palavra, resumindo aqui, em curtas palavras, Amós era um profeta da ação social, era um profeta simples, podemos dizer, da roça, um boieiro, mas ele vem de maneira bem sucinta e bem prática revelar ou denunciar a decadência da religião na sua época. E isso é feito de maneira que ele consegue englobar nessa palavra a decadência política, a decadência social e moral e a decadência religiosa. Dentro do contexto político, havia um intenso desejo ou uma intensa busca pela riqueza, a ponto de daqueles que estavam ali na direção política do seu país estarem insensíveis à ruína que essa ambição trazia ao próprio país. Parece muito com o contexto brasileiro, Há uma busca insaciável por riquezas, por poder, e aqueles que estão nessa busca, eles menosprezam a ruína em que estão colocando cada vez mais a nação brasileira. Se a política estava dentro de um caldeirão de ganância, a vida social e a vida moral também não era diferente, Havia também um desprezo pela moralidade, pela ética, Havia uma escravidão social, havia um total menosprezo aos pobres e uma ação de opressão sobre os mais pobres e os mais vulneráveis. Haviam balanças enganosas por toda a cidade. Os poderosos dominavam o fraco, os ricos dominavam os pobres, os mais abastados menosprezavam aqueles que não tinham como subsistir. E na vida religiosa, pior ainda, havia uma total desavença entre a verdade conhecida, a teologia, a doutrina e a vida, Havia um divórcio entre o conhecimento da verdade e a prática dessa verdade. Nós olhamos dentro do contexto de Amós e parece que a gente está vendo a nossa nação, Parece que a gente está vendo a história do Brasil. Os sacerdotes e os profetas, eles viviam não mais a serviço de um chamado de Deus, de um propósito divino. Eles viviam agora pelos seus próprios interesses, pela sua própria ganância. E aí a indiferença também com a revelação que lhes fora dada, por parte dos seus antepassados,
A devoção que era exigida no passado sofria agora um desprezo, né? Eles menosprezavam a verdade, menosprezavam a prática dessa verdade e viviam um paganismo dentro da sua religiosidade. O templo era o centro do paganismo, no qual se faziam cultos, né? Faziam ofertas a Deus, mas na prática da vida o que havia era sacrifícios pagãos, era o encontro do homem com o ídolo, né? O encontro da vida moral com a promiscuidade, com a prostituição. Então havia, dentro do contexto religioso também, uma adoração que se prostituía diante de Deus, né? Apesar de ter o templo não era mais lugar de adoração ao Deus de Israel. O templo agora era um palanque no qual os sumos sacerdotes e os seus sacerdotes bajulavam o rei e entregavam palavras que iriam beneficiar o ego dos líderes políticos. Então havia uma junção entre a religião e a política, né? E um total desprezo à verdade. Parece que esse povo não conhecia o caráter de Deus. E é dentro desse contexto aqui que esse pastor de bois e de ovelhas é chamado por Deus, levantado, para tocar a trombeta em Sião. Não tocar em Betel, que era o centro, fora da vontade de Deus, né? Da adoração ao Deus bezerro. Mas Deus não manda tocar ali em Betel, Deus manda ele falar a Sião, ou seja, o juízo de Deus, ele começa pela sua própria casa, né? O juízo de Deus vai sempre priorizar pelos pecados cometidos pelo seu próprio povo, né? Esse povo que estava vivendo em volta de Judá era um povo ímpio, tanto é que Deus vai usar Amós para falar para 6 ou 7 povos diferentes antes de falar para Judá. E eles pecavam contra Deus, eles eram idólatras, eles se prostituíam. Porém, se Deus estava agora levantando Amós para profetizar a destruição desses povos e o juízo de Deus contra esses povos, você imagina o que Deus não iria fazer com Judá e com Israel, né? Então, se esses povos eram castigados pelos seus pecados contra o Deus que lhes manifestava através da natureza, através da sua própria consciência, imagina contra o povo de Deus, Judá e Israel, que não apenas tinha a natureza como testemunho, né, não apenas tinha sua consciência ali lembrando que havia um Deus, mas tinha, acima de tudo, a revelação da Escritura, a palavra dos profetas e dos seus antepassados, revelada, né, por Deus lá no passado. Então Deus vai julgar as nações, sim, mas Deus julgará de forma mais afinca o seu povo, porque eles rejeitaram a sua palavra. Então, querido, essa palavra, eu estou fazendo essa introdução aqui, né, para dizer que o pecado é algo terrível contra Deus. O pecado do mundo traz abominação diante de Deus, porém o pecado mais grave se dá meio ao povo de Deus, né? O pecado do povo de Deus é um pecado que vem recheado, né? É como se fosse um bolo. Existe um pecado simples, ou um bolo simples, e existe aquele bolo recheado, né? O pecado de Deus, imagina assim, é um bolo recheado. E o que vem dentro desse recheio, né? Vem a hipocrisia, né? Vem a falsidade, vem o desprezo ao conhecimento do próprio Deus. E é por isso que o juízo de Deus será mais severo contra o pecado do seu povo. É por isso que Deus, embora Ele puna as nações pagãs, embora Ele faça juízo com o ímpio, muito mais Deus fará ao seu povo, né? Muito mais Deus exigirá e será mais sério o juízo dele quando é cometido pelo seu povo. Daí nós levarmos, né, diante de Deus as nossas orações e levantarmos
durante toda a semana, um clamor e jejum diante de Deus aqui nessa casa, que Deus venha ter misericórdia do seu povo, que o seu povo desperte para o tempo em que estamos vivendo. Bem, vamos lá. Quais foram esses pecados cometidos, pelo povo de Deus? Nós lemos aqui na abertura, no capítulo 2, fala aqui de 3 ou 4 pecados de Judá, Está falando aqui, Judá recusou a revelação do Eterno. Então esse aqui é o primeiro pecado, Judá recusou-se ou rejeitou a lei de Deus. Um dos pecados talvez mais sérios diante de Deus, se é que a gente não leva em conta que todos os pecados são sérios, se a gente sabe que são, mas pecar contra a lei de Deus significa pecar contra as instruções do Senhor, pecar contra algo que Deus está revelando ao seu povo, como um professor revela ao seu aluno, como um mestre revela ao seu discípulo. O pecar rejeitando a lei de Deus significa o desprezo total pelos princípios éticos de Deus, o desprezo total pela lei moral, pela conduta na qual é revelado dentro da palavra de Deus. Rejeitar esses preceitos, rejeitar a lei de Deus, significa abandonar conscientemente o conhecimento que Deus nos dá como povo dele acerca dessas verdades. Então vejam, notem a seriedade desse pecado que é deliberado. Não é um pecado inconsciente, não é um pecado por falta de conhecimento, não é um pecado que traz uma certa surpresa, pelo contrário, é o abandono consciente daquilo que nós temos como maior revelação, que é a lei de Deus. Então esse povo aqui, bem parecido com a igreja de hoje, tem pecado deliberadamente contra a vontade de Deus. E é sobre este pecado que Amós está gritando, e é sobre este pecado que nós estamos aqui nessa manhã, amanhã desse dia, falando aos queridos, e crendo que Deus mesmo há de despertá-los para que entendam a seriedade do papel da igreja nisso tudo. Hoje, a igreja tem pecado nesses últimos dias, de maneira deliberada. O que nós mais temos visto no meio cristão hoje é um liberalismo teológico, é um misticismo teológico, é um misticismo bíblico, Pessoas que pegam a Bíblia para confirmar as suas heresias, coisas que a palavra de Deus não diz, eles estão dizendo que a Bíblia diz. Então há um misticismo, há heresias dentro das igrejas sendo pregadas como se fossem verdades. A pregação do ecumenismo é o que nós temos visto também como mensagem da igreja nesses últimos dias. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Como a Bíblia diz, como pode andar dois juntos, e nós vamos ver aqui no capítulo 3, se não estiverem de acordo. Como pode luz e trevas caminharem juntos? Como eu posso dizer que Deus está em um lugar, quando a Bíblia diz que Deus não está ali? E o que o ecumenismo vem pregar é que não importam as diferenças, que a gente pode comungar juntamente com o único Deus. Ora, mas se o meu Deus é o Deus de Israel e o Deus do outro é contra tudo que o Deus de Israel diz, como eu posso dizer que o Deus dele é o meu Deus? Se torna incompatível, se torna incoerente, E é isso que a igreja ou as igrejas têm pregado, infelizmente, nesses últimos dias, uma total apostasia com respeito àquilo que diz a palavra de Deus. Bem, além de rejeitar a palavra de Deus, rejeitar os preceitos éticos, morais de Deus, o que Amós está falando aqui, que tem como pecado, como motivo dos pecados, no qual Deus está vindo em juízo, o fato de se negarem a obedecer
né, a esses mandamentos. Nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 4 e 5, Judá recusou a revelação do Eterno e negou-se a obedecer aos meus mandamentos. Olha só, além de rejeitar esses mandamentos, se recusa a obedecer. Ora, aquilo que foi escrito pelo próprio dedo de Deus jamais vai perecer, jamais vai mudar, é imutável. A lei de Deus é imutável, assim como foi na época do profeta Amós, o é hoje. Aquilo que a Bíblia diz, né, é aquilo que é. E a igreja, ela não pode viver à margem dos ensinamentos bíblicos. Toda igreja, todo crente, né, eu estou falando igreja de maneira generalizada, mas isso vai para o indivíduo. Todo crente que vive hoje à margem dos ensinamentos de Deus, pegam meias verdades da palavra para que a palavra se enquadre na sua vida, quando na verdade você que tem que se enquadrar na revelação da palavra de Deus, né? Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós que temos que nos adaptar à Bíblia. E aí o que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas que se arrepiam na hora da mensagem, né? Que gostam do que sentem na hora da palavra, porém na hora que elas se levantam dos bancos das igrejas, parece que elas já sacodem aquela palavra de sobre elas, para que elas não venham praticar essa verdade. E aí elas se recusam, né, diante de Deus, a obedecer. E é contra esses pecados que Amós é levantado por Deus. E é contra este pecado que nós estamos também sendo levantados por Deus para denunciar. Não apenas na nossa nação, mas dentro da casa de Deus, dentro daqueles que dizem servir a esse Deus. Nós não podemos rejeitar a revelação de Deus. Nós não podemos viver à margem dos ensinamentos de Deus. Ou nós pegamos os ensinamentos e levamos para dentro de nós e vivemos isso, ou nós não estamos de fato obedecendo os mandamentos de Deus. E aí as duas razões da queda de Judá é anunciado. Diz aqui, continue aí no texto para você ver. Engoliram as antigas mentiras, levaram os seus antepassados a becos sem saída. Por isso vou incendiar Judá. Então olha só, as questões da queda de Judá. E olha as questões da queda que está vindo em nossa direção como igreja de Deus. Primeiro, engoliram mentiras. Como eu disse, os ensinamentos dos falsos profetas, né, daqueles que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas que não são de fato palavras, revelações e profecias que procedem da palavra de Deus. Esses falsos profetas, eles foram aceitos pelo povo, porque esse povo mesmo sabe que esses profetas desculpam a sua falta de prática na verdade, colocando-se do lado deles. Em outras palavras, vou simplificar, eles, quando diz aqui que eles engoliram mentiras, tanto no tempo de Amós quanto no tempo de hoje, está querendo dizer que eles foram enganados, porque eles rejeitaram a verdade e aí resolveram ouvir profetas que falassem aquilo que trazia bem ao seu ego, né? Ou fazia bem ao seu ego. Então, o que nós conseguimos entender é que a estratégia do diabo nesses últimos dias, no meio do povo de Deus, é a mesma que estava lá no jardim, né? Fazendo, sugestionando, inserindo no meio, né, do ser humano o abandono da verdade de Deus. Foi isso que Deus disse, ele sugestionou lá para Eva, e aí Eva disse, não
foi bem assim que Deus disse, foi assim. E hoje em dia parece que geração após geração estão cedendo a esses sutis argumentos do diabo, né? Coisas que a palavra de Deus não disse e o diabo insere e diz, foi assim que Deus disse? E a igreja muitas vezes tem aceitado. O meio cristão, conhecendo a palavra, ou deveriam conhecer a palavra, porque tem a palavra nas suas mãos, eles menosprezam a verdade. Pessoas que se dizem cristãs menosprezam a verdade e vivem na mentira. Queridos, a igreja, ela é chamada por Deus para proclamar a verdade. Nós, como servos de Deus, fomos chamados por Deus para proclamar a verdade. E é essa verdade, a verdade da palavra de Deus, que irá proteger a igreja. É essa verdade que vai livrar a igreja. Infelizmente, muitos não dão ouvidos a essa verdade. Preferem mentiras, preferem homens e mulheres eleitos por eles mesmos para acalentar o seu ego. Mas haverá o juízo. E o Senhor há de provar os corações, o Senhor há de provar as ações e as obras. E nesse dia, terrível será para aquele que não viveu a verdade da palavra de Deus. Além deles engolirem mentiras, diz aqui o versículo que eles andavam segundo a mentira, né? Há um provérbio que diz, assim como o homem pensa, Isso não é uma defesa, né? A profissão positiva, né? A autoajuda, não. É uma verdade. Assim como o homem pensa, assim é. Significa que o ensino errado, quando você é inserido dentro de uma doutrina errada, dentro de uma teologia deturpada, dentro de uma igreja que não está pregando a verdade de Deus, isso não está inocentando você. Pelo contrário, isso está fazendo com que você viva de maneira errada. Ora, se você sabe que em um determinado lugar está ensinando você a ir por um caminho errado, se você está ali ouvindo, é porque não há inocência em você, porque você preferiu ouvir mentiras. E o que está o texto dizendo aqui é que eles não só engoliram mentiras, eles também passaram a andar segundo a mentira, porque aquilo que você ouve, aquilo que você sente todos os dias sendo pregado para você, uma hora você vai fazer. Daí a responsabilidade de nós como igrejas do Senhor é guardarmos a verdade da palavra de Deus e andarmos por ela, sem olhar para a direita ou para a esquerda, porque assim como a gente pensa, assim é. Por isso vem tanta heresia, tanto pecado, e por isso o juízo de Deus veio sobre Judá, porque eles não só ouviam os profetas hereges, né? Mas eles passaram a andar segundo o conselho daqueles homens. E aí o juízo vem. Eu quero dizer para você, querido, duas coisas, e eu já estou terminando. Primeiro, que o juízo de Deus é inevitável. No versículo 13, eu não vou entrar aqui em todo o texto porque é longo, mas depois você lê, né? Pode parecer que o juízo de Deus não vem, pode parecer que Deus está fazendo vista grossa ao pecado e ao pecador, mas o juízo de Deus, ele virá, ainda que tarde, ele virá. E nós temos visto, dentro do nosso contexto hoje, como que Deus tem tratado com as nações, como Deus tem tocado as trombetas, né, em todos os quatro cantos da terra. Isso significa que o juízo de Deus é inevitável. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção, que está a partir do versículo 13, 14 até o versículo 16, é que a fuga de Deus é impossível. Quando eu pego esse livro aqui do profeta Amós e eu vejo como as pessoas tentavam fugir de Deus, fugir do acerto de contas, fingirem que não estavam ouvindo, como parece com o nosso contexto. Parece que as pessoas acham
que é possível fugir de Deus, mas a Bíblia diz que não é possível fugir de Deus, que as nações são cercadas pelo próprio Deus, que o leão ruge e ele vai como de encontro a uma presa. É impossível fugir do acerto de contas. Querido, nesse dia, nessa manhã, Deus está despertando você, ou talvez você vai ouvir essa mensagem à noite. Deus está despertando você. É impossível fugir de Deus, é impossível se esconder dele. Um dia o acerto de contas acontecerá. E eu quero concluir que antes que a trombeta do juízo de Deus toque definitivamente, há sempre um recordar de Deus aos nossos corações sobre os nossos privilégios. Nós somos um povo privilegiado por Deus. E antes que a trombeta toque de forma definitiva, porque ela já está sendo tocada. Quem tem ouvidos para ouvir, está ouvindo que o Espírito está soprando as igrejas. As trombetas de Deus estão tocando não lá para os estranhos, para o mundo, para os ímpios. A trombeta de Deus está tocando para o seu povo. E eu tenho certeza que assim como eu tenho ouvido a trombeta de Deus tocando por vários acontecimentos, olhando para a palavra de Deus, até hoje na nossa vida, como está vivendo dentro dessa pandemia, eu tenho certeza que você também está ouvindo a trombeta de Deus tocar. O rugido do leão está não só lá no mundo, na selva, mas está dentro da cidade da aliança de Deus, dentro dos seus portões, dentro do templo. O nosso Deus, o leão de Judá, está rugindo nesses últimos dias, e é para o seu povo. Por isso, querido, eu quero concluir essa palavra falando dos nossos privilégios. Primeiro privilégio, a escolha soberana de Deus. Deus nos escolheu. Deus escolheu a nossa família. Deus escolheu a nossa casa. Deus escolheu a nossa igreja. Há uma exclusividade em nós que faz com que Deus olhe para nós. Por quê? Por obras? Não. Por fé? Não. Por beleza, por santidade? Não. Por amor. Deus nos escolheu. Isso é algo maravilhoso, né? Mostra que nós somos amados por Deus. Deus nos amou, mas Ele nos escolheu para a santidade. Nós somos o povo escolhido de Deus, sim, mas Deus nos escolheu para andar de acordo com a sua lei, para ouvir a sua voz e para obedecer. Por isso, querido, a escolha de Deus, diz o capítulo 2, na parte B, que ela será, no capítulo 3, na parte B, que ela será de responsabilidade. Se o mundo, ele é condenado por Deus, e a Bíblia diz o tempo todo que ele será condenado, porque ninguém é indesculpável diante de Deus. Há uma consciência da lei natural, há uma consciência da presença de Deus na natureza. Ninguém será indesculpável diante de Deus. Agora você imagine o povo de Deus. Nós seremos 3 vezes mais condenável por Deus, porque além dessa consciência, né, desse saber de Deus na natureza, há também a revelação que Deus nos deu pela sua palavra. Além da revelação da sua palavra, há também o amor de Deus que foi revelado por nós lá na cruz do Calvário. Então, perceba como o juízo de Deus será muito mais veemente sobre o seu povo. É impossível escapar desse juízo. Assim como eu disse que é impossível se esconder de Deus, é impossível escapar de Deus. O nosso pecado será punido. Amós, aqui no capítulo 3, ele chega a dizer: ouça, Israel, o Eterno está chamando vocês à responsabilidade, todos vocês, de todas as famílias na terra eu escolhi vocês. Por isso, por causa do seu chamado especial, considero vocês responsáveis por todos os seus pecados. Vê como Deus chama a responsabilidade. E aí ele diz assim, será que 2 pessoas andam juntas de mãos dadas se não tiverem de acordo?
ou se não estiverem indo para o mesmo lugar? Claro que não. Não pode andar dois juntos de mão dada se não estiver indo para o mesmo lugar, porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. Então, o que isso significa? Significa que Deus, nós só podemos andar com Deus se nós estivermos inseridos dentro da palavra de Deus. Porque quanto mais perto da luz de Deus, mais maligno será a nossa escolha se for para as trevas. Quanto mais próximo eu sou e estou inserido em Deus, e quando eu pertenço a uma igreja, quando eu faço parte do povo de Deus, isso fica notório, eu estou próximo de Deus, pelo menos deveria estar, muito maligna será a minha escolha. Perceba, se eu com toda a revelação, com toda a oportunidade, mesmo assim eu escolher as trevas, mesmo assim eu rejeitar a verdade de Deus. Então, meu querido, o julgamento de Deus será punitivo para o seu povo, não haverá como escaparmos. Mas há uma notícia boa, e eu quero terminar essa palavra com essa notícia. O julgamento de Deus nunca vem antes do alerta. O julgamento de Deus jamais virá sem antes Deus falar para os seus profetas. E é isso que está falando aqui. Olha só. Quando começa o versículo 3, você vai andando até o 7, lá no finalzinho do 7 diz: o fato é que o Eterno, o Senhor, não faz nada sem primeiro contar a história todinha para os seus profetas, ou sem antes revelar aos seus profetas. Significa, querido, que a palavra de Deus, que é trombeta de Deus sendo tocada, ela traz o anúncio primeiro. Antes que haja o juízo de Deus, Deus faz esses juízos serem conhecidos pelos homens de Deus que estão com o seu coração aberto para ouvir, ou seja, os seus profetas. Deus, ele não vai fazer nada sem antes alertar a sua igreja. E é isso que eu estou fazendo aqui, alertando você. Eu estou aqui tocando a trombeta, avisando, assim como Deus no passado, levantou Noé e avisou sobre o dilúvio. Assim como no passado Deus levantou Abraão e avisou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Assim como Deus no passado levantou José e falou para ele que haveria 7 anos de fome, de seca. Assim Deus também tem levantado, tem tocado a sua trombeta. E em toda parte desse mundo há profetas que se levantam com ousadia, estão gritando com voz de trombeta, dizendo: olha, se preparem para vocês encontrarem com o seu Deus, acerta a sua vida, se santifiquem, se purifiquem, se consertem, se arrependam. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. A trombeta de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus tem sido tocada pelos verdadeiros profetas. O leão, ele tem rugido, e o eco desse leão está dentre as páginas da Bíblia. Em toda a Escritura, quando você abre, há rugidos do leão gritando e avisando sobre o juízo. Que nesse dia, querido, seja um dia de arrependimento, de confissão de pecado e de nova postura diante da vida e diante de Deus. O nosso Deus, Ele está anunciando a todas as nações. O nosso Deus está avisando a todos os povos que não tardará, que em breve virá. Prepare-te para te encontrares com o teu Deus. Esta é a palavra. Se volte para o Senhor. Não rejeite a revelação da palavra de Deus. Não crie profetas segundo o seu próprio coração. Não queira ouvi-los. Não se achegue a eles para que eles acalentem o seu ego e façam com que você caminhe por caminhos errados, porque Deus não te terá por inocente. Você foi colocado diante da luz, e quanto mais diante da luz estamos, mais maligna será a nossa escolha se formos para o lado das trevas. Que este seja um dia de arrependimento, de confissão,
para todos nós. Vamos orar? Pai, nós adoramos ao Senhor pela beleza da tua santidade. Magnificamos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Cremos, ó Deus, que quão dura é esta palavra, porque é uma palavra de conserto para a tua igreja, é uma palavra de despertar, Senhor. Mas é aquilo que o Senhor quer nos falar. A trombeta está tocando, o leão está rugindo pelas páginas da tua palavra, porque o Senhor está alertando a tua igreja nesses últimos dias. O Senhor ainda tem tido misericórdia de nós, tem tido piedade e compaixão de nós. Muito obrigada, Senhor. Que possamos aproveitar, Senhor, a oportunidade que o Senhor está nos dando. Que possamos nos arrepender de verdade como igreja do Senhor. Que possamos eliminar do nosso meio todo tipo de sincretismo religioso, todo ecumenismo, toda prática de misticismo, toda ortodoxia morta e paralisante, Senhor, que fala de religião sem vida, que possamos tirar isso do nosso meio, que possamos viver a verdade do teu evangelho. É o que nós pedimos em nome de Jesus, crendo que assim está feito. Amém e amém. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre nós, sendo propício à nossa causa, e que Ele mesmo nos dê a sua preciosa paz. Que Deus abençoe você nesse dia, que Deus abençoe você nessa semana, que Deus abençoe você e que você passe triunfante sobre todas as adversidades, que haja saúde, que haja superação e que haja renovação de esperança, mas que acima de tudo,